Boa noite. Portugal vai defrontar dentro de minutos a seleção dos Camarões, um jogo de preparação para o Campeonato do Mundo no Brasil e o último antes de serem conhecidos os eleitos de Paulo Bento para o Mundial. Tem vindo a subir para Portugal hoje. Já está tudo a postos no Estádio Municipal de Leiria. Hugo Gilberto, vamos então ao tradicional 11 de Portugal previsto para este encontro. Em 11 pouco tradicional, há muitas novidades na equipa de Paulo Bento esta noite. Beto é o guarda-redes, João Pereira defende à direita, Fábio Coentrão à esquerda, no eixo da defesa Luís Neto e também Rolando. O meio-campo tem o William Carvalho a titular, também Raul Meireles e João Moutinho. No ataque, Ivan Cavaleiro, Rafa e Cristiano Ronaldo. Muitas novidades neste jogo frente à seleção dos Camarões e já sabe, a seleção joga sempre em direto, exclusivo, aqui na RTP, a televisão de Portugal. Até já. Até já então, toda a equipa preparada para o jogo daqui a pouco, a seguir ao telejornal. Paulo Fonseca já não é treinador do Futebol Clube do Porto. Luís Castro, treinador da equipa B dos Dragões, vai assumir o cargo principal provisoriamente. Paz cada vez mais difícil na Ucrânia, em Paris. Há intensas conversações entre os chefes da diplomacia internacional para encontrar pontos comuns para evitar a guerra. Mas no terreno a situação é cada vez mais tensa. O enviado especial das Nações Unidas na Crimeia foi forçado a abandonar a região. Robert Serry foi ameaçado por um grupo de 10 a 15 homens armados que o coagiram desta forma a abandonar a Crimeia. O diplomata holandês recusou-se e refugiou-se num café com a ajuda da polícia ucraniana. Depois dirigiu-se para o aeroporto para apanhar um voo para Kiev. O mundo com os olhos postos então na Ucrânia e a RTP está nos 3 palcos principais que neste momento decidem o futuro da Ucrânia. O José Rodrigues dos Santos está em Kiev, o Evgeny Moravets está na Crimeia e em Paris está o Paulo Dentinho, onde se discute a alta diplomacia para tentar encontrar uma solução para este conflito na Ucrânia. Primeiro, vamos então à situação que se vive lá na Ucrânia. Militares russos tomaram de assalto 2 bases de lançamento de mísseis na Crimeia. E em Donetsk, várias pessoas ficaram feridas quando uma multidão pró-Moscovo retomou o controle do edifício do Parlamento. Ao princípio do dia, a polícia ucraniana entrou no edifício e expulsou os ocupantes pró-Rússia. Mas a bandeira da Ucrânia regressou ao Parlamento de Donetsk por poucas horas. Uma multidão de milhares de simpatizantes do presidente Putin regressou ao local e tomou outra vez de assalto o edifício. O embate com a polícia provocou vários feridos, mas não foi difícil a esta multidão entrar e controlar o espaço do Parlamento. E a bandeira russa foi hasteada. Mas o que aconteceu em Donetsk é apenas um dos exemplos da força da Rússia na Crimeia. A península está a ser literalmente ocupada por homens com armas russas que Moscovo insiste em dizer não serem soldados da Federação. É o caso da base aérea de Saki. Os militares ucranianos foram até autorizados a retirar algumas aeronaves antes da ocupação. Perto de Saki, as bases de lançamento de mísseis de Evpatoria e Cabo Fioliant foram também ocupadas esta quarta-feira. Para o primeiro-ministro da Ucrânia, não há dúvidas. It's crystal clear that it was ordered personally by President Putin. So this is the Ukrainian territory and Russia wants to grab control over Crimea. Perto de Sebastopol, os navios ucranianos estão bloqueados por unidades navais russas. Deste porto, ninguém sai. Em terra estão homens armados, no mar, navios russos. E os marinheiros ucranianos continuam a dormir a bordo. Incidentes em vários pontos da Ucrânia. É para lá que vamos em direto. José Rodrigues dos Santos, boa noite. Aí, em Kiev, ainda se acredita que os russos vão aceitar negociar em vez de avançar com mais força? E eventualmente sim, vão negociar, mas o problema que está aqui colocado não é tanto os russos
avançarem, porque em princípio isso não deverá acontecer, mas sim os russos recuarem, porque é preciso perceber que eles ocuparam, informalmente, mas ocuparam uma parte da Ucrânia, que é a Crimeia. E o que se crê aqui é que estamos diante de uma tática que já era aplicada pela União Soviética no tempo comunista e que depois também foi aplicado na Geórgia, quando os russos ocuparam, digamos, a Abcásia, declararam um protetorado e depois a seguir anexaram, à custa do pretexto que o Ocidente deu quando permitiu a anexação, quando permitiu a independência do Kosovo, que também não era nenhum país, exatamente como a Crimeia ou como a Abcásia. E, portanto, esse precedente que foi o Ocidente que abriu, está neste momento a ser explorado pelos russos. E, portanto, a ideia que existe aqui em Kiev é que os russos estão numa tática para criar incidentes, provocar incidentes, e não o conseguindo, eles vão arrastar os pés o mais possível, vão continuar na Crimeia, não formalmente, mas informalmente, vão ser eles quem vai mandar efetivamente na Crimeia, através dos seus agentes provocadores e de forças que estão lá colocadas, designadamente os Spetsnaz, que são as forças especiais, sem naturalmente as armas formais enquanto forças especiais, mas sim como uma espécie de milícias informais, que na verdade não são enviados por Moscou, e portanto vão lá eternizar a sua presença. E o problema que os ucranianos têm é o que é que vão fazer perante essa situação. Vão tentar depois repor a ordem e retirá-los de lá, como em princípio os sérvios teriam direito a fazer no Kosovo e como os georgianos teriam direito a fazer na Abcásia, ou não? Portanto, esse é o problema que neste momento está aqui colocado, é a eternização da presença russa na Crimeia. Zé, mesmo que se consiga um entendimento que agora se discute em vários palcos, como é que se vai gerir e viver num país tão dividido e tão retalhado? Bom, aqui há uma situação importante que é a parte da Ucrânia pró-ocidental, que é basicamente o oeste da Ucrânia e o norte, não é? A zona de Kiev e toda aquela zona da fronteira com a Polónia, tem de convencer o resto da Ucrânia de que não tem nenhum medo, não tem razões para ter medo de uma adesão à União Europeia. Eu aqui em Kiev encontro uma unanimidade em relação à ideia de que quando se vai visitar Moscovo e quando se vai visitar qualquer país da União Europeia, a diferença é abismal. E o que eles dizem é, bom, nós chegamos à Rússia e é um país autocrático. Chegamos à Europa e há o império da lei. Há leis que protegem os cidadãos dos seus próprios governos, por causa disso podem impugnar decisões, podem protestar de várias maneiras, com perfeita liberdade. E, portanto, é essa ideia que eles consideram que é fundamental. E eles têm de convencer os pró-russos enfim, têm que lhes vender essa ideia de que ela será uma melhor solução para a Ucrânia. Naturalmente, que os pró-russos são muito manipulados por ideias que vêm da Rússia intencionalmente, não é? Uma vez que a Rússia é um país que foi um império até há pouco tempo e ainda não se habituou à ideia de que já não é um império e continua a encarar a Ucrânia e a Bielorrússia como seus protetorados. José Rodrigues Santos, boa noite para ti e até amanhã. José Rodrigues Santos, que vai continuar em Kiev nestes dias em que se procura evitar a guerra na Ucrânia, um país cada vez mais dividido nas convicções e com receio desse poder russo. A reportagem é dos enviados especiais da RTP. Os soldadinhos com que Grisha brinca são colocados numa caixa para serem enviados pelo correio. O seu destinatário é o presidente da Rússia. Putin devia brincar às guerras com brinquedos, mas não com pessoas. Apesar dos intérpretes serem crianças, esta é uma mensagem de adultos para adultos. E em nenhum sítio ela é mais sentida do que na Praça da Independência, em Kiev, por entre as flores em memória dos que aqui caíram, alvejados pelos franco-atiradores. Na praça discute-se o que fazer perante o avanço dos russos na Crimeia. Anton foi ferido nas barricadas e é à sombra das bandeiras da União Europeia que dá a receita. Neste momento não devíamos fazer nada. Eles estão a provocar-nos e não podemos cair nessa armadilha. Mas se eles avançarem, estamos aqui para os enfrentar. Por toda a praça há tendas como a dos milicianos ultranacionalistas. Andam armados com pistolas e usam nos braços o tridente, o símbolo da Ucrânia. O seu líder é Ivan. Neste momento estamos a tentar resolver isto pela via diplomática, mas se os russos não aceitarem, teremos de tomar medidas.
Os únicos que tocam os tambores da guerra são os cossacos. Uma das suas figuras de proa é Ivan Zababarra, para quem só há uma solução deste braço de ferro com a Rússia. Não vejo maneira de resolver isto pela via pacífica. Temos de atuar militarmente, porque a única linguagem que os russos entendem é a da força. Mas os mais experimentados avisam que o conflito armado deve ser a última solução. É o caso de Mikola, um ex-paraquedista que combateu no Afeganistão e que tem família a viver em Portugal. Mikola é a voz da prudência de quem sabe muito bem o que é guerra. Estes assuntos têm de ser resolvidos a nível de Estado com a cabeça fria. Os russos estão a provocar-nos. Querem que lhes demos um pretexto para intervirem militarmente. Não devemos cair nessa armadilha. Temos de trabalhar com os nossos amigos do Ocidente para solucionar esta crise. Independentemente do que pensa o cidadão da rua, para já o governo congelou a ordem de mobilização geral. As decisões são neste momento tomadas não aqui em Kiev, mas em Moscovo, em Washington e nas capitais europeias. José Rios Santos e Sérgio Ramos, RTP, em Kiev, na Ucrânia. E de Kiev vamos para a Crimeia, onde está o correspondente da RTP, Evgeny Moravich. Evgeny, muito boa noite. Apesar do medo, da tensão e da divisão, para já, pelo menos aí, não há confrontos entre essa população dividida. Sim. Eu falo, sim. Evgeny, boa noite. Pergunto eu, boa noite. Se continua a paz aí, uma paz que para já é podre, pergunto eu, até que ponto é que a população ainda consegue coexistir e coabitar pacificamente sem confrontos? Bom, eu quase não ouço as perguntas, aqui há problemas com a comunicação, mas eu posso dizer que a situação aqui na rua continua uma situação de tensão. Podes continuar, Evgeny. É uma situação de tensão, mas tensão a nível de vários grupos que continuam a, portanto, discutir as coisas que eles não percebem bem o que é que se passa. Esta parte da Ucrânia, de facto... Evgeny Moravich, que está com algumas dificuldades na Crimeia. Depois voltaremos lá em direto ao longo dos próximos noticiários. E, como nos tentava dizer o Evgeny Moravich, patrulhas armadas não identificadas passeiam-se pelas ruas da capital da Crimeia e espalham ainda mais o medo entre os habitantes. Os apoiantes da Rússia receiam os radicais ucranianos, mas não têm ideias concretas sobre o estatuto que querem, afinal, da própria Rússia. São voluntários pró-russos da Crimeia, equipados com escudos, alinhados junto à entrada de um quartel militar em Simferópol para proteger as forças armadas locais contra eventuais radicais vindos de Kiev. A cena pareceria uma brincadeira de crianças se não fossem as reclamações políticas avançadas. Демократия – это соблюдение прав большинства. В данном случае большинство русские. Победа будет за нами. И мы вообще уйдем к России. Мы очень этого хотим. Нас здесь угнетали, обижали, жить не давали совсем. Республикой. Автономной. Не знаю. Не просто автономной, а просто Республика Крым. Confusão, falta de informação e fobias em relação ao nacionalismo ucraniano, esses são os sentimentos que dominam na comunidade russa. Mas nem todos aqui se alegram com os indivíduos armados sem identificação que continuam a patrulhar as ruas e as instalações governamentais da Crimeia. Чужое государство, какие-то непонятные войска вторглись, никаких опознавательных знаков нет. Стоят люди с оружием. Ну, какие у них цели, непонятно пока. Para além da ideia fantástica de que a Crimeia deve ser parte integrante da Rússia, estas pessoas parece não podem formular uma agenda política explícita. Muitos aqui esperam pelo referendo, mas poucos sabem formular a questão que deve ser posta em discussão.
Evgeny Muravich, RTP, Simferópolis, Crimeia. Em Paris, a alta diplomacia tenta encontrar uma solução para a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, em conversações com o secretário de Estado norte-americano e com vários chefes da diplomacia europeia. Conversações difíceis, mas que lançam alguma esperança para evitar o conflito na Europa. Paulo Dentinho, boa noite. Paulo. Boa noite, João. Apesar das tensões e da troca dura de palavras que houve nestes últimos dias, chegaram até a lembrar a Guerra Fria. A verdade é que John Kerry e Sergei Lavrov se encontraram de facto aqui em Paris, mas, para a decepção de muita gente, Lavrov saiu há pouco aqui da capital francesa sem sequer se encontrar com o representante da Ucrânia, como era o desejo de muitos hoje ao longo do dia. Vamos ver. O ambiente no Eliseu sugere alguma acalmia. Lavrov e Kerry surgem juntos pela primeira vez após o início da crise na Ucrânia, o assunto que domina as tensões na comunidade internacional. Durante a tarde, as frases oscilaram sempre entre a pressão e a necessidade do diálogo. La France a une position très claire, qui est une position de fermeté au principe que je viens d'énoncer et en même temps de recherche du dialogue. A crise na Ucrânia remete para segundo plano o encontro de ministros dos negócios estrangeiros, previsto há muito para falar sobre o Médio Oriente, porque as frases que mais se ouviram foram sobre as tensões na Ucrânia. Refrain from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of Ukraine. O objetivo dos ministros é agora colocar à mesa de negociações russos e ucranianos. Kerry e Lavrov já estiveram reunidos. Esta noite têm previsto um novo encontro. Apesar destes sinais de um certo apaziguamento, não parecem surgir para já alterações de posição. Lavrov, por exemplo, voltou a reafirmar hoje que não é o seu país quem controla as forças que ocupam a Crimeia. Para acompanhar estas negociações em Paris. A NATO vai suspender relações civis e militares com a Rússia e coloca toda a cooperação agora em suspenso. A Aliança Atlântica aguarda os resultados da reunião dos chefes da diplomacia da Aliança, reunião essa prevista para abril. A partir de amanhã, já a União Europeia vai adotar um pacote de sanções económicas. A NATO decidiu suspender toda a cooperação civil e militar com a Rússia. That no staff-level civilian or military meetings with Russia will take place for now. We have put the entire range of NATO-Russia cooperation under review. As medidas atlantistas foram anunciadas ao embaixador russo durante o Conselho Extraordinário NATO-Rússia desta noite. Com a União Europeia a preparar-se para adotar sanções contra a Rússia já esta quinta-feira, com os Estados Unidos e o Canadá a fazerem o mesmo, à NATO não restavam grandes alternativas. Mesmo assim, a Aliança Atlântica considera que adotou as medidas menos gravosas. Continua em aberto, é certo, o canal diplomático, mas congela-se para já toda a cooperação prática civil e militar. Pedro Escoto e António Seixas Martins, RTP, Bruxelas. Portugal-Camarões está quase a começar. Dentro de minutos, em direto aqui na RTP, a preparação da seleção a caminho do Brasil. Os salários e as pensões não vão regressar aos valores pagos antes da crise. Certeza deixada no Parlamento pelo próprio Primeiro-Ministro. Apesar disso, Pedro Passos Coelho garantiu que os atuais cortes não são definitivos. Os partidos da oposição acusam o Primeiro-Ministro de mentir e de esconder novos cortes, pelo menos até depois das eleições. António José Seguro diz que há cortes escondidos e negociados com a Troika que Passos Coelho tem que mostrar ao país. É necessário dizer às famílias portuguesas quais dos seus cortes, que o senhor disse que são provisórios, são definitivos. É que os portugueses já se vão, infelizmente, acostumando àquilo que o senhor faz. Em vésperas de eleições, tenta iludir os portugueses, tenta enganar os portugueses. E mais, quais são os novos cortes que o senhor acordou com a Troika e ainda não disse ao país? Nós não andamos a negociar nada nas costas dos portugueses, mas houve um governo que fez isso, senhor deputado, não foi o meu. Não podemos regressar ao nível salarial de 2011. Não podemos regressar ao nível remuneratório das pensões de 2011. Não podemos, senhor deputado. Jerónimo de Sousa acusa o Primeiro-Ministro de mentir aos portugueses para ganhar votos nas europeias. Em junho virá a fatura. Voto arrecadado, fatura apresentada. Diga lá, senhor Primeiro-Ministro,
se a tal pancada que dói mais não é precisamente o corte de 2.000 milhões, designadamente, que estão previstos, mas não foram anunciados. Os cortes salariais que foram feitos na função pública, ainda para este ano, são temporários. E ainda bem que são temporários, Sr. Deputado. Porque se é verdade que nós não podemos regressar ao passado, à mesma bitola salarial, também não podemos manter ad eterno este nível de desvio e de distorção do leque salarial que existe na administração pública. Aquilo que diz aos portugueses é assim: olha, meus amigos, paciência, uma boa parte era mesmo definitiva. A parte transitória nós repomos antes das eleições de 2015 para ver se caçamos mais alguns votos para as legislativas. Sr. Primeiro-Ministro, isso não se faz. Há uma diferença entre vestir uma cinta e comprimir as despesas ou realmente emagrecer no Estado. Sem anunciar medidas, Passos Coelho garante que em abril vão já ser conhecidas as linhas mestras do orçamento para 2015. Os deputados do Bloco de Esquerda abandonaram o hemiciclo durante o debate em protesto contra o Primeiro-Ministro, uma atitude inédita depois de Pedro Passos Coelho ter recusado responder às perguntas de Catarina Martins. Ficaram 8 cadeiras vazias. Os deputados do Bloco de Esquerda saíram da sala depois do Primeiro-Ministro ter deixado Catarina Martins sem resposta. Sr. Primeiro-Ministro, o problema do debate político é que a sua palavra não vale nada. Porque os cortes nos salários e nas pensões que foram feitos durante estes 3 anos foram feitos sempre com a desculpa que eram medidas pontuais. Foi isso que o Sr. Primeiro-Ministro veio cá dizer e agora, afinal, desdiz. O que era pontual é, afinal, permanente. É no documento de estratégia orçamental, a 15 de abril, que vamos ficar a conhecer a pancada mais forte que prometeu no Congresso? Dado o valor que a minha palavra tem para a Sra. Deputada, eu creio que ela não estará à espera, com certeza, de nenhuma resposta. Eu vejo que o Sr. Primeiro-Ministro, à falta de argumentos, prefere ficar calado. Catarina Martins ainda insistiu. Afinal, o que é que vai estar no documento de estratégia orçamental em abril de 2015? Quer aqui esclarecer o país ou quer fazer uma birra? Eu julgo que a Sra. Deputada deve reconhecer o direito à indignação. Eu não tenho, nesta altura, não é por uma questão de birra, Sra. Deputada, é por uma questão de respeito por esta Câmara e por mim próprio. Não tenho rigorosamente mais nada a responder à Sra. Deputada. Houve aplausos dos partidos da maioria e protestos na bancada do Bloco. Quem cala consente. E o Sr. Primeiro-Ministro pode não gostar, mas estamos cá para o debate. Nós não estamos aqui para as perguntas de espelho meu, quem consensualiza mais do que eu. Voltou a ficar sem resposta. Passos Coelho já nem se levantou. Sendo assim, pronto, senhores deputados... 2 minutos depois, os deputados do Bloco saíam, a começar pelos coordenadores do partido, no momento em que o Primeiro-Ministro respondia à deputada dos Verdes. Já fora da sala, pediram uma reunião extraordinária da Conferência de Líderes, mas Assunção Esteves recusou. É apenas uma dimensão ruidosa a que ninguém aproveitaria. O Bloco considera que foi aberto um precedente grave. Esperamos que na Conferência de Líderes haja uma unanimidade sobre esta matéria, para podermos dar nota ao Governo que a Assembleia se faz respeitar, que não cede às pressões do Governo nem aos amuros do Sr. Primeiro-Ministro. O assunto fica adiado 2 semanas. O Bloco espera que os outros partidos também condenem a atitude do Primeiro-Ministro. Pedro Passos Coelho fez novo apelo a um consenso alargado aos partidos com vocação de governo, uma mensagem dirigida ao PS, que durante o debate acusou o governo de ser o mais subserviente de toda a democracia. Sem nunca mencionar o PS, Passos Coelho começou por falar para um só partido. Esta é a altura, portanto, de nos deixarmos de evasivas e de nos sentarmos à mesma mesa, sem hesitações, sem falsos pretextos, dado que o país não pode esperar, nem os portugueses, nem os investidores, por eleições em 2015 para construir o futuro. O apelo a consensos alargados não é novo, mas seguro continua a estranhar. Porque ao longo dos primeiros 2 anos do seu mandato, o senhor não quis ouvir nenhuma proposta do Partido Socialista. Mais, o Primeiro-Ministro deu uma entrevista na televisão dizendo precisamente o seguinte: nós não precisamos do PS para o período pós-Troika. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é muito simples.
Quando é que o Primeiro-Ministro descobriu o valor do consenso? Eu ainda não tinha chegado ao Governo e já tinha viabilizado orçamentos de Estado de um Governo socialista e tinha permitido a um Governo que o senhor apoiava adotar medidas que eram importantes para a correção das nossas contas públicas. Ninguém recebe lições de defesa do interesse nacional e defesa do interesse do nosso país. Muito menos vindo do Governo mais subserviente que existiu desde a democracia portuguesa. Ao mesmo tempo que este debate corria aceso, ficou a saber-se que, pelo menos no que diz respeito aos investimentos em infraestruturas para os próximos anos, há a possibilidade de se chegar a consenso. O PS já aceitou reunir-se com o Governo a partir de amanhã, depois do Ministério da Economia ter feito chegar parte da documentação que os socialistas consideravam essencial. Eu congratulo-me com isso. Um sinal de que o diálogo correu melhor nos bastidores do Parlamento do que na sala do plenário. Como se atreve a falar de equilíbrio como o seu Governo? O debate entre Passos e Seguro foi interrompido 2 vezes. Este Governo não presta! Por 2 homens que nas galerias protestavam contra o Governo. As pessoas nas galerias têm que se habituar a respeitar o seu Parlamento. O eurodeputado Paulo Rangel acusa António José Seguro de destruir a imagem de Portugal no estrangeiro. Paulo Rangel e Nuno Melo apresentaram um manifesto eleitoral da coligação PSD-CDS às eleições europeias. Juntaram-se para apresentar o manifesto da coligação às europeias e para criticar as últimas declarações do líder do PS. Paulo Rangel dedicou-lhe parte do discurso. António José Seguro, em Londres, em vez de fazer qualquer proposta concreta e construtiva, limitou-se a destruir e, em certo sentido, a zombar da imagem do país. Foi a Londres dizer aos ingleses e à comunidade internacional que os sacrifícios e os esforços portugueses durante estes 3 anos não serviram para nada. Lamenta que Seguro defenda o princípio quanto pior, melhor. Recusa fazer aquilo que nem o PCP nem o Bloco de Esquerda já recusam fazer. Porquê? Caro secretário-geral do PS, responda, por favor. Porque é que vai ao estrangeiro fazer um retrato negro, ainda por cima falso, erróneo? Quando externamente nos avaliam melhor, nos reconhecem o esforço perante aqueles de quem dependemos ainda, o secretário-geral do Partido Socialista faz tudo para convencer o contrário. Na apresentação do manifesto eleitoral, PSD e CDS comprometem-se a defender na Europa uma estratégia para o emprego, para a agricultura e para a indústria. Uma ação vigilante na defesa dos principais setores da economia portuguesa. Paulo Fonseca já não é treinador do Futebol Clube do Porto. Luís Castro, treinador da equipa B, vai ocupar interinamente este lugar. Paulo Fonseca deixou o comando técnico do Porto no dia em que completou 41 anos. Fonseca ainda orientou o treino da manhã, mas de seguida foi confirmada a sua saída. Em declarações à Porto Canal, o treinador diz que sai de consciência tranquila e pediu o apoio dos adeptos à equipa. Sai com a plena consciência que dei sempre o meu melhor, filo de uma forma séria, dedicada e honesta. Agora o futebol é isto, por vezes as coisas não funcionam. O que eu espero sinceramente é que as pessoas percebam que esta equipa precisa de apoio. Está num momento em que os jogadores estão algo fragilizados do ponto de vista emocional e que é importante estarem do lado deles. Depois de anunciar a saída de Paulo Fonseca à CMVM, a SAD do Futebol Clube do Porto decidiu que o cargo de treinador da equipa principal é assumido interinamente por Luís Castro até ao fim da presente época. O até agora treinador da equipa B do Porto, que lidera a segunda Liga, tem 52 anos e está há 8 no clube. É um trabalho de grande responsabilidade, nós sabemos. Um clube como o Futebol Clube do Porto é um clube de grande tradição a nível de vitórias, é um dos melhores clubes do mundo a nível de conquistas e, como tal, é uma responsabilidade acrescida. Mas não deixa de ser trabalho. Durante a tarde foi noticiada a possibilidade de Marco Silva rumar em direção ao Dragão, mas o presidente do Estoril Praia, Tiago Ribeiro, desmentiu qualquer contacto por parte do Porto.
até agora o treinador do Marco também não falou comigo, porque eu treino hoje normal e também pelo que eu sei até agora, também não fui contratado por ninguém. Eu que sou presidente de diretoria, eu tenho que ser a primeira pessoa a ser contratada para tratar, eventualmente, de alguma situação que possa envolver a saída do treinador. Paulo Fonseca, o 7º treinador a ser despedido na era Pinto da Costa, deixa o Porto na 3ª divisão do campeonato a 9 pontos do líder Benfica. O registro está longe de ser famoso, mas os Dragões estão ainda em várias frentes, na Taça da Liga, na Taça de Portugal e na Liga Europa. Paulo Fonseca esteve quase 9 meses no clube e venceu apenas um título, a Supertaça, frente ao Vitória de Guimarães. E agora entra em campo a nossa seleção, já a seguir. Não vai perder o jogo de Portugal com os Camarões. Espero-vos amanhã aqui no Telejornal. Tenha uma boa noite e já agora, bom jogo.